Quem foi Jesus para você? Ou melhor, como descrever Jesus, a pessoa de Cristo? Quem pode me ajudar? Um Salvador. Mais o quê? Amor. Vamos lá, tá num âmbito bem amplo. Eu quero uma coisa mais... Pedra angular. Olha lá, quem é Jesus para você? Como? Um pintor? Pintou o mundo, um artista. E aí, quem foi Jesus para você? Algumas pessoas descrevem a pessoa de Cristo como tendo sido um revolucionário. Você acha que Jesus foi um revolucionário? Alguns descreveram Jesus como sendo um arruaceiro. Outros como um profeta, um sábio, um mestre, um filósofo. Você sabe qual foi a primeira descrição que a Bíblia registra sobre quem foi Cristo após a sua morte e ressurreição? Você conhece essa história? Os discípulos, eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E 2 discípulos estavam viajando no caminho a Emaús, quando um terceiro viajante se junta a eles. E esse terceiro viajante, ele pergunta, de onde vocês estão vindo? O que está acontecendo? Por que vocês estão desanimados? E eles se assustam com aquela pergunta e falam assim: por acaso, em que mundo você está vivendo? Você não sabe o que aconteceu? Você não está sabendo dos últimos acontecimentos? E daí eles começam a falar para aquele terceiro viajante. Eles começam a descrever quem era Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, verso 19, onde essa história acontece, e onde nós vamos pegar essa descrição de quem foi Cristo. No verso 17, Jesus pergunta: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles param com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. E agora eles dão uma descrição incrível de Jesus. Olha o que eles falam. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Um homem de palavras e um homem de ações. Um homem de palavras e ações. Cristo, além de pregar sobre o Evangelho do Reino, ele agia. Onde ele chegava, junto com ele chegava a transformação para a vida das pessoas que ali moravam. Jesus, ele nunca saía de uma cidade deixando ela do mesmo jeito que ela estava quando ele chegou ali. Ele sempre levava transformação onde ele ia. Um homem de palavras poderosas, mas também um homem de ação. Interessante, essa conexão que existia no ministério de Cristo. Semana passada eu falei sobre qual era a missão de Cristo, e ele fala lá que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E hoje, lendo esse texto, nós nos deparamos com uma informação muito importante sobre como Jesus cumpria essa missão. Ele era um homem de palavras, mas era também um homem de ação. Palavras e ação. Com certeza, o serviço, o voluntariado, o envolvimento em busca da transformação da vida das pessoas é algo fundamental na mensagem de Cristo e na vida de Cristo. Tanto que,
quando nós vemos lá em Mateus 25, 44, Jesus falando sobre os dois grupos de pessoas que se colocariam por ocasião do juízo, na sua parábola do juízo. Ele fala que de um lado estavam as ovelhas e do outro, as cabras. Vocês lembram dessa parábola? A divisão. E um grupo é convidado a entrar no reino porque Jesus diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e foste me visitar, preso, sem lugar onde ficar e me recebeste. E no verso 44, quando ele diz para aquele outro grupo que não agiu dessa maneira, eles perguntam para Jesus: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Essa palavra aqui pode ser traduzida como também, e não o servimos. O serviço, ele é algo central na mensagem de Cristo. Jesus, ele nunca separou essas duas coisas, a proclamação do Evangelho com as ações práticas do Evangelho do Reino. Hoje o tema que nós vamos falar aqui é servolução. É justamente a ideia de uma revolução que acontece na sociedade onde a igreja está inserida, através do serviço, através do envolvimento que aquela igreja tem com as pessoas que estão ao seu redor. O texto de 1 Pedro 4, no verso 10 e 11, diz que Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir quem? Uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. E aí Pedro lista alguns. Você tem o dom de falar? Então faça de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a quem? A Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Dom de falar? Então faça de acordo com a palavra de Deus. Dom de ajudar? Então faça de acordo com a força que Deus te deu. Palavras e ações. Você tem percebido que o mundo está testemunhando uma grande revolução global. Nós estamos passando por um momento, talvez um momento único na história, na qual existe um desejo mundial sem precedentes para que aconteçam mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Você está vivenciando isso no seu dia a dia. Você que está acompanhando as notícias na televisão, você vê que existe um clamor por parte da sociedade para que isso aconteça. Mudança, uma revolução, algo que mude completamente o estado que nós estamos presenciando. Nesse contexto, a servolução, que é a revolução através do serviço ao próximo, é uma mudança completa e radical na vida de uma pessoa por meio de simples atos de bondade para a glória de Deus. A servolução é o reino de Deus na terra, assim como é no céu. A servolução é uma igreja que revoluciona através do serviço. Eu achei muito interessante uma declaração que o pastor Ayrton Keller faz, quando ele diz que a missão dos adventistas do sétimo dia não pode se contentar apenas em levar salvação de maneira cognitiva. Você entende o que eu quero dizer com isso? Não podemos nos contentar em apenas levar salvação de maneira cognitiva, ou seja, o conhecimento intelectual, abstrato do que é a salvação, mas sim de forma holística, forma completa, forma integral. Salvação parcial não reflete o ministério de Cristo. Salvação parcial não reflete o ministério de Cristo. Servolução
É uma palavra de ação que descreve a igreja de Deus. Dessa maneira, levantando-se para cumprir a ordem que Jesus nos deixou, de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos diz isso, lá em Mateus 25, 40. O que Jesus diz para nós? Mateus 25, verso 40. Jesus diz: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Jesus está falando de ação ou está falando de teoria? Quando ensinaste esses conceitos a um dos pequeninos irmãos, é isso que ele está falando? Ele está falando do quê? Quando você fez uma dessas coisas a um dos pequeninos irmãos, vocês fizeram isso a mim. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ela nos fala sobre o método de Cristo. E ela fala que somente o método de Cristo terá verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. Ele fala assim: o Salvador, ele se misturava com os homens, como uma pessoa que desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Muitas vezes nós temos invertido esse processo, e nós queremos chegar até as pessoas com o convite de segue-me, sem antes pararmos para prestar atenção nelas, em como elas estão vivendo, nas necessidades que elas têm. Ellen White, ela tinha uma noção integral, uma noção holística, completa do ser humano, envolvendo a área física, mental e espiritual. Para ela, uma missão que só cuidava de um aspecto da humanidade, em detrimento de algum outro, passa a ser um trabalho incompleto. Incompleto. O objetivo da servolução, a revolução através do serviço, é justamente demonstrar o amor de Jesus e não apenas proclamá-lo. Existem algumas estratégias interessantes, algumas coisas que nos fazem refletir sobre o que é servolução. Por exemplo, servolução é servir sem você esperar nada em troca. Servir sem esperar nada em troca. Convido você a abrir a sua Bíblia, João 13, 34. Nós vamos ler alguns versos. João 13, 34. Onde nós encontramos isso, dizendo assim: por isso agora lhes dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Amem uns aos outros. Como? Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Servir sem esperar nada em troca. Como Deus nos amou? É a pergunta. E você conhece o texto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o que ele tinha de mais precioso, mais valoroso. Não existe nada que ninguém possa dar em resposta a Deus que se iguale a esse dom de Deus, entregar o seu próprio Filho. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, com certeza Nicodemos ficou surpreso com essa declaração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aqui nós vemos como nós devemos amar as pessoas. Um amor, um serviço sem esperar nada em troca. Servolução também é servir com extrema generosidade. Com extrema generosidade. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para quê? Para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meu amigo, isso é generosidade extrema. Chegar ao ponto de dar a sua vida
A servolução, ela envolve um serviço que é generoso, que não tem limites. Assim como Jesus serviu ao extremo de dar a sua própria vida. Generosidade radical é exatamente o que nós temos recebido de Deus. Ele é o maior exemplo dessa generosidade, dessa dádiva. Tudo relacionado ao nosso cristianismo também deve envolver serviço e generosidade. Servolução também é a expansão do reino de Deus e não apenas a expansão da igreja. O Pai Nosso diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra como é feita no céu. Quando nós nos concentramos apenas no crescimento do reino de Deus, consequentemente, a igreja irá crescer. Preocupação com o crescimento do reino de Deus. Servolução também nos lembra que as pessoas importam para Deus. Deus está no ramo de salvar pessoas. Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele tinha a capacidade de, mesmo em meio à multidão, perceber a necessidade de uma pessoa que estava ali, em busca de cura, desesperada, precisando de esperança. Jesus, ele conhecia e se importava com cada uma das pessoas que estavam com ele. O coração de Deus, ele vê as pessoas em todos os lugares, em nossas cidades, no nosso trabalho, na rua. Ele valoriza pessoas preciosas para ele. Todos são suas criaturas. E ele ama de maneira incondicional e não diferenciada entre umas e outras. Servolução também é o meio que Deus usa para abençoar o mundo. Abraão foi chamado por Deus para receber as bênçãos, mas para ele ser uma bênção. Sempre que eu e você somos abençoados, é para que nós possamos abençoar outras pessoas. E a servolução, ela torna isso possível, porque quando você reconhece que aquilo que você recebeu de Deus não é para que você acumule para você mesmo, para você usar para os seus próprios interesses, mas sim para que você use para ser uma bênção na vida de outras pessoas, aí nós estamos canalizando as bênçãos que Deus tinha por objetivo chegar às pessoas que estão ao nosso redor, e não apenas parar em nós. Somos chamados para sermos canais de bênçãos de Deus para as pessoas ao nosso redor. O papel da igreja é simplesmente esse: abençoar o mundo, e cada vez que nós fazemos isso, coisas surpreendentes vão acontecer, com certeza. Eu gostaria de convidar aqui à frente o Samuel, porque eu gostaria que vocês conhecessem isso que eu estou falando na prática. Eu gostaria que ele compartilhasse conosco testemunhos, ou mais de um, porque com certeza ele tem experimentado isso no dia a dia, na prática. Samuel. Bom sábado. No início do ano passado, nós conhecemos um rapaz, o nome dele, André. O André, ele morava lá em Aracaju. Lá em Aracaju morava com sua família, ele conheceu a palavra de Deus ali. E o André, ele começou a se envolver com as coisas da igreja. E foi se envolvendo tanto com as atividades da igreja que o André, ele veio a se tornar um missionário da igreja. Amém? E o André, ele viajava por várias cidades, levando a palavra de Deus. Um dia, o André teve na sua vida pessoal uma grande decepção, isso mexeu muito com ele. Ele largou a sua vida lá, veio aqui para o Rio de Janeiro, saiu de Aracaju, veio para o Rio de Janeiro. Aqui as coisas não melhoraram. E o André,
ele começou o uso de álcool, depois começou o uso de drogas, e depois de um tempo, o André agora estava morando na rua. Tinha sua família, sua vida mudou completamente, agora estava morando na rua. Queria projetar uma foto aqui, que eu queria falar um negócio para vocês. Como foi que nós conhecemos o André? Porque um dia, um grupo de jovens daqui da Barra e do Recreio resolveram praticar isso que o Alejandro está nos falando nessa manhã. Decidiram sair da rotina, decidiram fazer algo diferente. E aí esse grupo de jovens, eles começaram a sair pelas ruas do Recreio para levar um alimento e dar um pouco de atenção para os nossos irmãos de rua que estão aqui à nossa volta. Quando nós conhecemos o André, ele falou um pouquinho dessa sua trajetória na igreja, e ele falou que gostava muito de música. Eu queria que vocês vissem um vídeo, porque na semana seguinte, além do alimento, nós levamos um violão. E tivemos um culto ali no meio da Avenida das Américas, aqui junto com o André. E eu queria que vocês vissem o que aconteceu quando nós levamos o violão para o André, aqui na Avenida das Américas. Amém, irmãos? Amém. Depois desse dia aqui, nossos irmãos da Igreja Batista, que hoje estão nos visitando aqui, acho que pela primeira vez, né, na Igreja Adventista, sejam muito bem-vindos. Nós os conhecemos através do André. E depois desse dia, nossos irmãos conseguiram uma vaga numa casa de recuperação para o André. O André foi para lá, nós visitamos o André, e no final de novembro do ano passado, o André, ele concluiu seu tratamento, o André embarcou de volta para a sua família em Aracaju. Amém. E você consegue imaginar a alegria que foi da família quando o André chegou lá para esse reencontro? Você consegue imaginar o André agora não mais na rua, mas sentando à mesa com sua mãe e podendo se alimentar de uma maneira diferente? O encontro com o filho, voltando à sua igreja para ministrar a palavra lá de Deus. Tiago 2,15 diz: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém lhes dar nada, de que adianta isso? Sabe como que isso aí acontece na prática? É quando alguém te procura, e a oração, a fé é importante, mas não pode se limitar em simplesmente você virar para alguém e falar, eu vou orar por você. Você já percebeu que às vezes a gente se descansa nisso? A pessoa te procura, Deus quer te usar como canal de bênçãos, até mesmo em pequenas coisas, talvez um simples abraço, e a única coisa que você consegue dizer é, eu vou orar por você. Tiago chama a atenção disso para a gente. Se seguimos os passos de Jesus, precisamos fazer como ele fazia. Temos que dar aos homens a mesma bondosa ajuda que ele dava. Servolução. De um ano para cá, esse projeto cresceu. Vocês já devem ter visto algumas pessoas com a camisa do projeto aí. No final do ano, em dezembro, nós tivemos uma ceia de Natal organizada pelos irmãos da Batista,
ajudamos para mais ou menos 60 pessoas. Depois disso, no Dia da Mulher, 8 de março, os jovens se reuniram, prepararam aí aproximadamente 40 rosas com chocolate, levaram para as garotas de programa aqui da Orla da Barra e do Recreio. E depois disso, na Páscoa, para aproximadamente 50 pessoas, foi preparado um café da manhã especial de Páscoa, onde o objetivo ali era permitir que eles tivessem experiências como sentar à mesa para comer. Próximo. Música, inclusive o Mateus participando ali também. Corte de cabelo. E isso aqui foi algo muito especial, porque a gente costuma aos domingos dar as roupas para eles, mas nesse dia, eles tiveram a experiência de poder escolher a roupa, se olhar no espelho, escolher um calçado e pagar com um simples abraço. Esses eventos que eu mostrei para vocês foram coisas bem pontuais, mas o projeto, ao longo de um ano, ele tem 3 características principais. A primeira é a continuidade. Todos os domingos, de manhã, um grupo de pessoas do projeto está na rua. E quando eu falo todos os domingos, isso inclui o Réveillon, o Natal, o Carnaval. Todos os domingos tem uma equipe do projeto Servindo por Amor nas ruas aqui do Recreio e da Barra, servindo os nossos irmãos. Para não ficar pesado, os jovens se dividiram em 4 equipes. A pessoa vai uma vez por mês, né? Cada equipe tem o seu domingo. Mas o fato é que os nossos irmãos de rua, eles já contam com isso. Alguns vêm para cá no sábado e já guardam o café da manhã. Primeiro ponto, continuidade. Segundo, oração. Quando estamos com eles, oramos com eles. Mas mais do que isso, um grupo de pessoas se revezam na oração intercessória por esse projeto. Hoje, aproximadamente 15 pessoas fazem parte desse grupo. Enquanto os jovens estão na rua, servindo nossos irmãos, esse outro grupo de pessoas está se revezando em intercessão e oração por cada uma dessas pessoas. E o terceiro ponto, é muito mais do que servir. É muito mais do que dar um alimento e dar uma roupa. Pode passar o próximo. Esse é o seu Antônio, um dos nossos irmãos que a gente atende aqui. Uma vez ele falou isso para a gente. Comida a gente dá um jeito de conseguir na rua, mas a amizade, um abraço e alguém que pare e nos escute, isso é muito difícil. Quando você faz esse trabalho com irmãos de rua, é muito comum as pessoas questionarem, mas poxa, será que levar o alimento, levar uma roupa, levar algo para eles, será que eu não estou incentivando eles a continuarem ali? Eu entendo, porque a maioria das pessoas questionam isso, e eu muitas vezes já questionei também. Mas eu queria te dizer uma coisa. Não se resume a simplesmente ir lá, levar um alimento, levar um agasalho, levar uma roupa para que eles continuem ali. A amizade, a relação de amor, o carinho, isso tem ajudado a despertar nas pessoas o interesse de querer sair dali. Porque eu vou te dizer uma coisa, se eles não quiserem, ninguém pode ajudar. Assim como eu e você temos situações na nossa vida que nós precisamos nos despertar para mudar. Assim como talvez você conheça pessoas que passam por alguma situação na vida delas, que precisa se despertar para mudar. Essa relação de amor e carinho, essa amizade que se surge ali entre os jovens voluntários e os nossos irmãos de rua, tem sido um canal de Deus para despertar neles o desejo de querer sair dali. Amém. Nesse 1 ano de projeto, nós já podemos testemunhar 2 rapazes que já estão com a sua família de volta,
e pudemos ver também outros 3 que estavam aqui e que hoje já estão numa casa de recuperação. Amém? Amém. Mas levar para onde? Eu queria chamar o Gerson e a Zeneide aqui à frente. Pode passar o próximo. Eu não sei se vocês sabem, mas em Campo Grande existe uma associação chamada VCD. O nome é Vencedor Cada Dia. O Gerson e a Zeneide é assistente social, terapeuta da casa, o Gerson é o administrador lá da casa. São irmãos cristãos, eles que cuidam da casa. E a VCD tem sido uma parceira desse projeto aqui. Alguns dos nossos irmãos de rua, a gente tem encaminhado para lá. Eu queria que falasse um pouquinho de como é feito esse tratamento, de como é feito esse trabalho lá na VCD. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Estou um pouco resfriado, por isso vai sair assim um pouco fanho aí, né? Então, o projeto Vencedor Cada Dia é um projeto que já tem 2 anos de existência. Essa pergunta que o Samuel ele fez ao seu coração e a Deus, nós vamos realizar esse trabalho e depois vamos levar para onde, né? Mesmo porque o que existe hoje é muito complexo. E surgiu então o desejo no nosso coração de ter um projeto especial, um projeto que não só realizasse a parte terapêutica, que é muito importante, mas sobretudo que levassem essas pessoas a ter um encontro pessoal com Cristo. E há 2 anos, dando continuidade a um projeto que já existia da ADRA, em Campo Grande, esse projeto, por outras circunstâncias, chegou ao seu fim. Nós então demos continuidade a esse projeto, pela fé, porque nesse instante eu orei ao Senhor, naquela noite eu não dormi e Deus colocou esse nome VCD no meu coração. Quando eu acordei pela manhã, eu falei assim para minha filha Bebel, que hoje não está conosco aqui, está lá no Fama com o esposo, fazendo teologia. Eu falei, Bebel, desenhe um logo. Qual logo, papai? Eu, VCD, Vencedor Cada Dia. Essa é a proposta. Deus nos deu essa proposta e há 2 anos nós temos trabalhado, não mais no mesmo lugar, mas nós já saímos para um outro lugar e agora num ambiente bem mais preparado, um sítio que nós conseguimos lá em Campo Grande. Nesse então nós convidamos a irmã Zeneide, nós já éramos colegas de trabalho do Hospital Silvestre durante muitos anos, né? Trabalhamos na organização durante um bom tempo, e ela aceitou, só que pela fé, porque ter um projeto desse, manter um projeto desse, irmãos, demanda recurso, dedicação, tempo e por aí vai. A nossa proposta é uma proposta séria, um trabalho bem definido. A última visita que nós tivemos de uma pessoa da prefeitura, ela saiu de lá aplaudindo e disse, poxa, que lindo trabalho, né? Então, irmãos, eu peço que os irmãos orem por esse projeto. O projeto tem 2 anos de existência. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho, né? Eu queria que a gente visse a próxima imagem. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre alguns resultados que têm acontecido lá na VCD. Então, hoje, nós temos resultados de decisões para batismo, 17 almas nesses 2 anos. Amém. Fora outras pessoas que não se decidiram por Cristo, mas graças a Deus estão tocando as suas vidas. É muito duro, irmãos, nós ouvirmos a solicitação de uma mãe, de uma esposa, de uma avó, e isso acontece quase que toda semana, se não todos os dias, recebemos ligações clamando por misericórdia, porque o seu esposo, filhos, netos estão afundados nas drogas, estão com as suas vidas destruídas. Muitas chegaram no projeto sem conhecer absolutamente nada de Deus, sem esperança nenhuma de vida, algumas querendo dar cabo da sua própria vida. E isso não tem preço, porque hoje elas estão salvas e libertas no nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre pedindo oração a vocês, porque isso demanda tempo, dedicação,
Detalhe, nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos uma equipe terapêutica que nos acompanha. Estão alguns hoje conosco aqui. Nós temos uma equipe multidisciplinar atendendo a todos. Nós não estamos lá abertos simplesmente para ser um refúgio, ser um abrigo, como a maioria de casas de recuperações que existem por aí. Não é isso. Eles estão lá fazendo um tratamento. Lá é um centro terapêutico. Nós temos terapeutas, nós temos psicólogo, nós temos uma equipe, nós temos assistente social e eu como administrador hospitalar. Uma equipe multidisciplinar cuidando deles e, sobretudo, mostrando para eles a importância de substituir a dependência química pela dependência de Deus. Amém. Muitas almas têm sido salvas e libertas. Dentre essas que estão batizando, alguns estão conosco aqui e logo vocês vão conhecê-las. Obrigado, Gerson. Queria que vocês continuassem aqui. Uma coisa que eu acho muito importante, eu já ouvi o Gerson Azanede entrevistando a pessoa quando chega lá. Em nenhum momento o Evangelho, a mensagem de Deus é colocado de maneira obrigatória. Isso, quando eu falo desses resultados aqui, eu tenho orgulho de ver pessoas que foram com sinceridade, de coração, de maneira espontânea, tomaram a decisão, enxergaram em Deus uma solução para a vida deles. Amém. O batismo é um dos resultados, mas existem tantos outros. Pessoas que verdadeiramente conseguiram sair das drogas e conseguir voltar para o seio da sua família. Concluindo aqui, eu queria falar para vocês de um rapaz que nós conhecemos no final do ano, meado do ano, para o final do ano. O nome dele é Marlon. O Marlon, conhecemos aqui também, nas ruas do Recreio, na Avenida das Américas. O pessoal do projeto aí, com certeza já sabe de quem que eu estou falando. O Marlon, ele morava com a sua família, talvez como eu e você, temos a nossa família. Os seus pais se separaram, aquilo desencadeou um processo complicado na família. O Marlon acabou lá de Minas, vindo para o Rio, aqui ganhou dinheiro, consumiu muita droga, e o resultado disso, de novo, uma pessoa nas ruas. E o Marlon agora, que saiu da sua família em Minas, aqui no Rio, vivendo na rua, consumindo drogas. Até que no dia 23 de março desse ano, tem o quê? 1 mês e meio, mais ou menos. Alguma coisa diferente aconteceu na vida do Marlon. Eu queria convidar o Marlon aqui. Queria que você contasse, Marlon, o que foi que Deus fez na tua vida. Bom sábado para todos. Estou meio nervoso aqui, porque é a primeira vez que eu subo num púlpito, mas para mim está sendo um privilégio enorme de estar aqui, testemunhando a verdade que aconteceu na minha vida, assim como o pessoal do Semeando por Amor veio me encontrar, me resgatar. Eu fui abraçado no projeto por essas pessoas maravilhosas que estão aqui presentes também, meus amigos de grupo, alguns terapeutas, professor Ed, professora, eles estão aqui presentes também. E para mim está sendo um momento muito importante de eu estar acreditando que a verdade existe mesmo, porque eu estava desesperançoso, sem expectativa de vida, não me encontrava num momento de drogadição, até mesmo de efetuando alguns roubos, efetuando algumas coisas que não era do meu caráter, mas fugiu quando eu passei a me tornar essa pessoa que eu estava sem esperança, estava sem expectativa nenhuma. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, estou forte, estou confiante, estou com novos projetos, novos planos, e o principal plano dele é, quando eu sair do projeto, eu fazer o mesmo trabalho que essas pessoas maravilhosas aqui fazem, eles
que para mim é muito importante e é o dom supremo, que chama o amor. Fica aqui com a gente. Algumas pessoas que já estiveram com a gente, servindo nossos irmãos de rua, já viram o Marlon bem diferente. O Alejandro outro dia estava comentando comigo, né, Alejandro? Um dia que você encontrou com o Marlon ali, na Avenida das Américas. Eu queria te falar, Marlon, que se as pessoas aqui se emocionam e ficam felizes com a tua vitória, o céu, nesse momento, está em festa por você. Mateus, o Mateus, durante muito tempo, ficou longe da família. Durante muito tempo também aqui nas ruas do Recreio. Mas um dia o Januário, o Elton, a família deles, nossos irmãos aqui da Igreja Batista, também estenderam a mão para o Mateus. E hoje o Mateus também está se recuperando lá na VCD. O que Deus tem feito por você? Qual tem sido o teu relacionamento com Deus hoje, Mateus? Fala aqui para a igreja, deixa eu ver. Bom dia, feliz sábado para todo mundo. Meu nome é Mateus, tenho 19 anos. E o VCD a cada dia transformou minha vida. Um rapaz que não, mãe usuária de droga, padrasto usuário de droga, irmão usuário de droga e eu também usuário de droga. Minha vida tudo foi muito difícil. Comecei estudo, não terminei. Comecei a jogar bola, não terminei. Comecei natação, não terminei. E a minha recuperação está sendo uma das melhores coisas possíveis que eu vou poder terminar. Mãe me batia, padrasto me batia, sofri muito nessa vida. Eu fui um rapaz que, quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, eu fui internado no internato, porque minha mãe não aguentava mais comigo dentro de casa. Eu estava demais, mas eu sempre fui um rapaz extrovertido. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Eu nunca guardo mágoa de ninguém. Isso é um bom, uma coisa boa que eu tenho. Mas nesse meio dado de ano, minha mãe me botou, fiquei 1 ano, voltei para casa. Nessa que eu voltei para casa, meu padrasto e minha mãe usaram tanta droga que meu padrasto me molestou. Isso foi umas coisas que eu mais sofri. Em 7 anos, eu nunca contei isso para ninguém. Eu guardava isso no meu coração e eu vinha me mutilando, porque eu não conseguia contar para ninguém. Eu tenho mais de 30 cortes no peito que eu fiz com gilete, coisa que eu não conseguia contar para ninguém. E a dona Zineide foi uma das pessoas que me ajudou, com a ajuda dos terapeutas. Hoje, graças a Deus, vai fazer 9 meses que eu não uso droga.
Vai fazer 9 meses que eu tenho uma família. Que está ali meu avô Januário, minha avó Márcia, minha tia Élica e meu tio Elton. Deus transformou minha vida. Quem aqui de vocês acreditava em sorte? Eu sou um. Sempre acreditei em sorte. Mas quando eu conheci a verdade, sorte não existe. Quem existe é Deus. Posso tudo naquele que me fortalece. Muito obrigado. Deus seja louvado. Hoje nós conhecemos aqui algumas histórias. Eu queria chamar, para a gente encerrar aqui na frente, assim como eles que estão na VCD, nós temos outros amigos que estão lá se recuperando na VCD também. Cadê a família VCD? Vamos concluir aqui todos aqui na frente. Essa turma aqui está lá em Campo Grande, no tratamento, lá na VCD. Tem uma pessoa que a gente sente falta lá, o nome dele é Luiz Fernando. O Luiz, durante muito tempo, foi servido pelo projeto, não continuou, mas hoje ele está com a sua família, está com sua filha, está com a sua esposa, está se recuperando em Deus. A última pessoa que passou por essa experiência de sair daqui das ruas do Recreio e hoje está se recuperando, está aqui do meu lado. O nome dele é Valmir. O Valmir tem um sonho de voltar para sua família em Alagoas. Vocês viram o que aconteceu ali com o André no início, não viram? Eu tenho fé em Deus, que daqui a pouco tempo o Valmir vai concluir seu tratamento, né, Valmir? E vai estar voltando para sua família em Alagoas também. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Eles, para encerrar essa mensagem, eles prepararam uma música, mas antes da música, eu queria te fazer um convite. Nós vimos aqui várias histórias. O André, que era missionário, o Marlon, que estava com a sua família, o Mateus, o Valmir. E se você parar para conversar com eles na saída ali, cada um aqui vai ter uma história fantástica para te contar. Uma história que vai mostrar para você que Deus existe. E que Deus não desiste das pessoas. Ninguém nasce usuário de drogas. Ninguém nasce. Eles precisam de ajuda. Tem uma foto que eu queria mostrar para vocês. No último evento que nós tivemos, que foi o café da manhã de Páscoa, o Martinho já se tornou o fotógrafo oficial do projeto. E o Martinho conseguiu capturar uma imagem ali totalmente espontânea, vocês vão ver e vão entender o porquê, que para mim simboliza tudo o que aconteceu naquele café da manhã. 2 crianças. Vamos ver se a gente consegue projetar ali. Pode passar. Volta. Olha só. Olha essa foto.
O Henrique está inclusive com a camisa do projeto, filho da Ana Paula. Sem ninguém pedir, ele foi lá dar um pouco de carinho, atenção e brincar com seu amiguinho ali da rua. Próxima. Aquele ali é o Mineiro, a maioria aqui já ouviu falar do Mineiro, né? O Alejandro, inclusive, já testemunhou dele aqui. É um dos nossos irmãos de rua também. Você está vendo o Henrique ali brincando com ele? A Ana Paula, essa semana, me disse que passaram na rua por outros moradores de rua. E o Henrique falou, mamãe, a gente precisa vir servir essas pessoas aqui também. Nesse dia aí, as filhas do Franklin estavam ali ajudando a servir também o Mineiro. E eu me lembro que quando o Franklin falou assim, acabou, vamos embora. Lembra, Franklin, a reação de suas filhas? Papai, a gente quer continuar aqui, a gente não quer ir embora. Essa relação de carinho e amor desperta o interesse neles de querer sair dali. Eu vou repetir, é muito mais do que entregar uma comida, um alimento e uma roupa para que eles continuem lá. É despertar, através do amor, a vontade e o interesse de querer sair dali. As crianças nos ensinam. Ninguém nasce indiferente, ninguém nasce. Mas ao longo da vida, vamos sendo anestesiados por tantas maldades que nós vamos testemunhando. Eu queria te fazer um convite. Quer você participar dessa obra de salvação de pessoas? Quer você participar? Nós temos algumas pessoas que estão posicionadas aqui para falar com vocês, entregar para vocês um material onde vocês vão poder assinalar de que forma que você pode ajudar. Existem muitas formas. Apadrinhando pessoas que estão internas lá na VCD, apadrinhando o café da manhã, nas compras do café da manhã que a gente leva para eles, participando do grupo de oração, preparando o café da manhã. Existem muitas formas, até porque cada um tem o seu dom, né? Cada um tem a sua habilidade, cada um tem uma forma de ajudar. Deus nos fez assim, e nós temos muitas formas de ajudar. Inclusive, quando a gente fala de apadrinhar pessoas, o Marlon, cadê o Marlon? O Marlon está aqui. O Marlon, tem algumas pessoas aqui da igreja que estão apadrinhando o Marlon. E o Marlon já me pediu umas 3, 4 vezes que ele queria muito conhecer essas pessoas. Enquanto a gente está seguindo aqui, eu queria convidar aqui o Madison e o Alzemir. Cadê vocês? Você vai finalmente conhecer quem são as pessoas que estão te ajudando, te apadrinhando lá na VCD, tá bom? Eu queria convidar o Madison e o Alzemir para dar um abraço aqui no Marlon. São eles, tá, Marlon? Mata a sua curiosidade. E a partir de agora, vocês vão manter contato, tá bom? Eu queria convidar também a Patrícia. Cadê a Patrícia? A Patrícia está aqui na igreja? Se a Patrícia estiver aí, eu queria que ela viesse aqui. Eu queria dizer para você o seguinte: as pessoas que querem continuar... Ah, a Patrícia aqui. Patrícia, cadê o afilhado da Patrícia? Cadê o Andrei? Andrei, queria te apresentar a tua madrinha, tá? Ela que está te ajudando lá. A Patrícia, o Alzemir e o Madison têm nos ajudado a apadrinhar e manter essas pessoas. Podem ficar aqui com a gente. Como eu falei, existem muitas formas de ajudar. Se você quer, de alguma forma, contribuir, se você quer fazer parte da servolução que o Alejandro apresentou para a gente nessa manhã, de alguma forma, tem algumas pessoas que estão com a camisa do projeto, entregando aí um material onde você pode escolher uma forma de ajudar. Levante a sua mão, fique com sua mão levantada, que eles vão até você. Lá na galeria tem também, Paula, Maria, alguém, por favor, atenda nossos irmãos lá da galeria. Existem várias formas de ajudar, e aí você vai poder escolher. Eu queria
pedir agora que vocês apresentassem a música que prepararam aqui para a gente nessa manhã. Tem uma letra, pode projetar, por favor.
Meus amigos, o movimento cristão, desde a sua origem, desde a sua fundação, ele esteve entrelaçado com a transformação do meio. A igreja protestante, ela compreendeu a missão como sendo o uso sinérgico da educação, evangelismo, cuidados médicos, desenvolvimento da comunidade. A visão de missão sempre foi atrelada à proclamação e às obras. Não existe separação entre fé e obras. Não existe. Evangelismo e serviço são as mãos e os pés do mesmo corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então faça parte, se envolva. Seja um homem, uma mulher de palavras e de ação, assim como Jesus também foi. Deixe a revolução do serviço começar na sua vida. Viva essa revolução. Vamos orar juntos. Fique de pé. Querido Pai, é maravilhoso nós vermos a Tua obra de transformação de vidas. É maravilhoso vermos como Tu ainda hoje continuas envolvido no projeto de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Obrigado porque em algum momento todos nós fomos encontrados, fomos buscados e fomos salvos por Ti. Obrigado porque hoje nós pudemos testemunhar a maneira poderosa que o Senhor agiu na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque essa obra, ela continua acontecendo e neste momento o Senhor também está tocando no coração de outros irmãos nossos que ainda estão na situação de rua. Senhor, continue usando a Tua igreja. Continue nos usando, Pai, para sermos as Tuas mãos, para sermos os Teus pés, para sermos o Teu corpo, para irmos até essas pessoas que precisam de Ti, que precisam ser resgatadas das garras do inimigo. Senhor, coloca no coração de cada um de nós o desejo de Te servir e de servir ao nosso próximo. Senhor, não nos deixe sermos apáticos à situação do nosso próximo. Coloque o Teu amor no nosso coração. Senhor, nós queremos fazer parte dessa revolução, uma revolução através do serviço, do amor, da preocupação com o nosso próximo. Usa, Senhor, continue abençoando, Pai, o projeto Vencedor a Cada Dia. Continue dando sabedoria, dando a Tua orientação ao Gerson e toda a sua equipe multidisciplinar. Continue abençoando cada um dos internos que estão ali buscando a recuperação, que estão ali tendo um encontro contigo, porque o Senhor é o único que pode trazer restauração plena na vida de cada um de nós. Continue, Pai, com o projeto Servindo por Amor. Continue abençoando Samuel, Ana Paula, toda a sua equipe, cada um dos que estão envolvidos. Senhor, continue conosco como Tua igreja, Te servindo, indo onde o Senhor quer que nós vamos. Esteja conosco no restante desse dia abençoado. Continue abençoando o restante da nossa semana. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.